Vamos lá para mais um episódio de Portais Abertos. Hoje, trazendo um tema importante e polêmico: Umbanda traçada com quimbanda, existe ou não? Então, hoje eu trouxe um pai de santo antigo aqui em Fortaleza, que chama-se o Pai Carlos do Cibamba, e seja bem-vindo. Obrigado, minha filha. Então, eu já vim de uma família espiritual de Umbanda traçada com Quimbanda, porque a minha raiz inicial da Umbanda vem de seu Zé Alberto Ferreira Nunes, e ele já cultuava essa Umbanda traçada com Quimbanda. Foi desenvolvido por Dona Miriam, todos em memória já, que também era Umbanda traçada com Quimbanda. Como é que entra esse traçamento? Se torna uma Umbanda mais densa, em que você tem acesso a portais de Exus, acesso a portais de trabalhos de desmanche, de decretos negativos, de magia. Você tem como reverter muitos feitiços que são feitos contra você ou contra a quem você cuida da espiritualidade, ou aquela pessoa que bateu a sua porta, que já buscou todos os meios de medicina, de todos os meios físicos e não teve resposta. Sim. E essa quimbanda, dentro da minha nação, do meu terreiro, da minha família espiritual, ela trata desse arquétipo de tirar miasmas negativos, de dissolver feitiços inferiores feito com espíritos inferiores. Que são de quimbanda também, pai de santo, ou não? Olha, dentro do aspecto espiritual, nós chamamos de obsessores. Hum. Porque um Exu em si, ele não tem função de prejudicar o outro. Existem energias densas, inferiores, que se intitulam de Exus e não são. Porque a função do Exu de hierarquia é proteção, é prosperidade, é crescimento, é oportunidades de vida, abrir portas, caminhos, espaço, comunicação principalmente, como as pombogiras, que são as Marias, né? Todas Uhum. as pombogiras, todas as falanges de Maria Padilha, de Maria Mulambo, de Pombogira da Que são as Praia. mais conhecidas, né? Sim. Então, o traçamento de Umbanda com Quimbanda não é somente no meu terreiro. No estado do Ceará, tem muitas casas que são Umbanda e Quimbanda também. Não é somente o meu terreiro, o terreiro do seu Viramundo. Existem outros terreiros de pais e mães de santo, ou sacerdote, como queiram dizer, Sim. que trabalham também nessa vertente de Umbanda e Quimbanda, onde nós preparamos os nossos filhos na Umbanda e vamos para a densidade da Quimbanda com seus mistérios. Dos Exus. Sim, dos Exus, os Exus que trabalham como hierarquia de lei, os Exus que trabalham na moita, como chamam, né? Que é o Exu do retorno. Aquilo que passou por um, pelo outro não consegue penetrar, sem sua descoberta. Então, existe essa diferença. E existem, digo e repito, vários terreiros de Umbanda e Quimbanda dentro de Fortaleza e no estado do Ceará em si, que cultuam a sua Quimbanda também junto com a Umbanda, que sempre dizem assim, a linha da direita Umbanda, a linha da esquerda Quimbanda, né? Isso é um termo pejorativo. Na verdade, são duas leis distintas que acabam uma precisando da outra. Então, quer dizer que o que falam, né? A gente vai falar porque aqui a gente tá para trazer comunicação, Sim, né? Que a quimbanda que hoje que existe vários tipos de quimbanda hoje, luciferiana, né, maioral. Então, a quimbanda ela é unificada e fora a parte. Ela cultua, acredita na Umbanda traçada com a Umbanda traçada com a quimbanda. A sua quimbanda acredita em Deus? sim. E o que é que o senhor acha quando a pessoa diz que essa quimbanda que acredita em Deus não é quimbanda verdadeira? Bem, não tenho conhecimento dessa vertente.
Tipo, o que eu posso dizer é sobre a minha verdade, o que eu aprendi com os meus mais velhos, experiência vivida de terreiro, Sim, inclusive a família carnal de minha mãe, muitos eram, né, quibandeiros mesmo, porque eles trabalhavam bem mais pesado do que hoje em dia. As limitações hoje estão muito ligadas à internet, a muita fantasia. Então, eu presenciei muitas coisas, vivi muitas coisas, e nenhum parente meu carnal, da família de minha mãe, porque ela não era um bandista, mas os meus tios e primos, a grande maioria da parte, sim. Minha avó carnal da minha mãe também não era um bandista, mas a minha bivó tinha segmentos diferentes, mas tinha. Não presenciei esse ato anticristo ou antideus. Em nenhum aspecto, em nenhum momento. A quimbanda que eu trabalho vem da ramificação da energia do seu Zé Alberto, que foi meu primeiro avô de santo, em memória. Depois, meu segundo avô de santo foi seu Ribamar, Zé Pilintra, ou Ribamar de Oxum, assim como queiram se reverenciar a pessoa dele, em memória. E ambos trabalhavam com a Umbanda traçada com quimbanda, sim. Na hora de você descer ao inferior, é para desmanchar o mal feito que foi executado por alguém de má fé. Porque a quibanda que eu trabalho é essa quibanda de magia, de quebras de feitiço, quebra de contratos, quebra de decretos que fazem ao outro sem a permissão do outro. Ou seja, a magia negativa que te invadiu, eu sei e tenho acesso de entrar e quebrar. sim. A parte da Quimbanda o senhor usa Sim, eu essa, uso essa nessa, vertente. nessa vertente. Então, eu desconheço outro tipo de culto que seja anticristo ou antideus. Não sei. Possa ser que eu seja ignorante esse aspecto, mas a minha prática, ela não tem a ver com esse tipo de prática e nem declaração. Sim. A minha prática, ela trabalha realmente com espíritos desencarnados, com espíritos de Exus, com falangeiros, com magia, com abertura de portais. Eu sei abrir um portal e fechar. Já falando de abertura de portais, de magia, eu acho que é de dúvidas de vários seguidores aqui. O que é que o senhor acha sobre a questão que hoje se na internet vende muito isso? Pactos com o maioral para riqueza. Isso existe, Pai de Santo? Pacto, acordo ou no sou como Pai de Santo antigo? Isso existe com a questão do maioral? Eu conheci pessoas que já não estão mais no meio de nós, infelizmente, que tinham acordos realmente de uma forma diferente. Inclusive, eu até tive um certo acesso de esclarecimento Sobre, sobre esse tipo de acordo e esse tipo de trabalho. certo? Porém, eu não acredito que pela internet você consiga fazer algum tipo de trabalho dessa De forma. pacto. Então existe. Eu acredito que exista porque eu presenciei pessoas que já desencarnaram. Em respeito ao desencarne delas, eu não cito nomes, Sim. né? Que realmente se elevaram a algum tipo de magia, que compactuaram com um acordo com algum tipo de entidade. Não maioral. Não tenho esse detalhe aberto, Entendi. né? Porque quando você se refere a maioral, todos são maiores, todos são grandes. Então, eu queria entender qual é o sinônimo desse maioral. Porque até o que me consta, só existe um Deus onipotente, onisciente, onipresente, que governa o universo. Mas o planeta Terra tem os seus governantes, que não são só um. Sim.
Então, quando você se refere a maioral, mas é o seu maioral, é a sua visão de maioral. O que significa maioral, na verdade? Maior de todos para ti, entendeu? Eu vejo assim, já dizendo que não é uma verdade absoluta e que todos tenham que concordar comigo. Sim. Absolutamente que não. Mas eu conheci pessoas, sacerdotes e sacerdotisas, que tinham um campo espiritual envolvido com energias diferentes e que realmente fizeram acordos compactuados para uma determinada patamar, para alcançar um determinado patamar. Alcançar o patamar, realmente chegaram quase onde queriam e onde deviam, mas desencarnaram de uma forma drástica. Então, Isso foi uma cobrança? não Será? sei, de fato, eu não sei se foi uma Se eu- coincidência ou se realmente tudo aquilo levou a você, né, a você e essa pessoa, né? Então, mediante essa convivência que eu tive com essas pessoas, observei, vi, ocorreram fatos estranhos. Mas eu não tenho acesso, ele afirma assim, o senhor viu a forma que foi feita? Eu ouvi uma certa informação de como tinha sido efetuado por terceiros, não pela própria pessoa. Então, dizer que existe ou se não existe é uma coisa muito vaga, muito solta, e que eu não tenho essa crença de existência. Então, a minha verdade, ela diz para mim que é algo que não vai trazer nenhum tipo de vantagem mediante a situação na vida dessa pessoa na Terra. E contra os meus conceitos, é essa parte de alguém procurar alguma coisa na internet, faça um contrato, faça um pacto. Acho totalmente fantasioso e irreal esse tipo de Esse atitude. tipo de ritualística, né? Não acredito, não dou credibilidade, respeitando muito a opinião do outro, Sim. a fala do outro, a crença do outro, mas ao meu ponto de vista, não é algo válido. É. Inclusive já me procuraram, várias pessoas já me perguntaram se eu fazia pacto, se eu fazia acordo para ficar milionário, para ficar rico, para isso, para aquilo, para tantos afins. E eu disse: não, eu não trabalho com essa espécie de energia Mas dessa forma. existe, né? Bem, não descarto, porque vivi experiências, Como o senhor disse anteriormente. Então, vi de perto pessoas realmente, até uma igreja, um templo, né? Vou chamar templo que é melhor. uhum. Até um templo que trabalhavam com um certo tipo de vertente voltado para esse lado, eu conheci, não entrei, mas eu estive lá, vi. Pessoas que são antigas como eu na espiritualidade devem saber de quem eu estou falando em Fortaleza, Ceará. Isso. E como o tema é muito vasto, eu vou trazer perguntas dos seguidores, né, sobre esse tema da quimbanda. Na quimbanda, no seu ponto de vista, como que o senhor é um quibandeiro, então? Considera quibandeiro, pai de santo, quibandeiro. Eu sou preparado em Umbanda, Quimbanda e tem outras vertentes também que eu trabalho, porque quando você quebra um decreto satânico, você sabe o que está fazendo. Então Exatamente. você tem capacidade de entrar dentro dessa vertente e saber como lidar com as energias sem se prejudicar. É, eu fiz o mal para aquela pessoa. Na quimbanda, tem alguns que falam que você não tem o retorno daquele mal, que a quimbanda, ela não tem moral. É a moral. Isso existe ou não? É mito, é verdade? Qual é o seu ponto de vista? Da que eu cultuo, não funciona assim. Então, se eu fiz o mal para uma pessoa, eu A pago. lei do retorno é a lei do universo. Quem estraga com o planeta Terra são seres humanos.
Não são seres espirituais. A magia é dualidade. Você faz a escolha. O que você quer fazer? Quem você quer ser? Que tipo de visão você quer dar ao outro a seu respeito? Porque se eu der uma visão negativa a meu respeito ao outro, como eu vou me popularizar com uma pessoa negativa e ruim? Como eu vou ter acesso a alguém que chegue perto de mim para um diálogo saudável se eu sou uma pessoa negativa? Então, dentro da magia que eu cultuo nessa vertente de Quimbanda, eu sou feito sim na minha Quimbanda, na Quimbanda da minha raiz, da minha família espiritual. Tenho filhos feitos em Umbanda e Quimbanda, conforme eu fui feito e preparado. E como eu respeito a forma de cada um, eu exijo que respeite também O as seu outras título, né? formas e o meu título, sim, de umbandista, de quibandeiro e outras vertentes que eu trabalho também dentro da magia, para justamente alinhar o correto e quebrar aquilo que julga que não precisa de moral ou ética. É, porque muitos falam que na Quimbanda o Exu ele não tem um patrão. Ele não responde a nenhum mensageiro. Vou dar um exemplo muito comum, porque é um Exu que é muito conhecido. Sete Encruzilhada, que é o seu Exu, Sim, né? Dizem que ele não tem um patrão, que ele não responde a nenhuma linhagem de orixá. Por dar um exemplo, de Ogum, né? Ou na linhagem de Oxóssi. Diz que não, ele não tem um patrão, um maioral. Isso existe, Pai de Santo? eu e qualquer outra pessoa, nós temos nome e sobrenome. Como é que você não vai ter família e hierarquia? O Exu, ele não é. Você é o quê, né? Eu sou o quê? Eu represento a minha ancestralidade espiritual com bagagem. Então, como é que o Exu não tem um servidor além dele? Claro que tem, mediante a minha concepção e experiência. Não, é subordinado. Não é subordinação, é hierárquico, escala de hierarquia. Onde é o seu grau? Quem veio antes de você? Tudo que não tem comando se torna sem comando. E tudo sem comando é irresponsável e imprudente. Existe uma limitação dentro dos portais de trabalho. Existe uma limitação dentro dos portais de incorporação. Tudo é limitante mediante ao universo. Nós não devemos achar que a energia é só planetária. Se assim não fosse, só existia um planeta. E não existe só um planeta. Existem vários. Então, nessa tese, eu discordo. O senhor discorda. Discordo. Discordo plenamente. Porque existe, todo panteão existe uma hierarquia e existe um comando. Sim. Então, eu não creio que o Exu, Rei das Sete Cruzilhadas, não tenha uma energia acima da dele que faça com que ele tenha acesso a todas as portas e direções que ele tenha que tomar. Que dizem que Exu é mensageiro de orixá, né? Sim, o Exu Orixá, tá certo, que é um Isso. orixá que tem no Quetu, que tem no Angola, que tem no Banto, que tem várias nações africanas, que tem na África, que é totalmente diferente do culto do candomblé brasileiro. Muitas coisas se modificam por quê? Para a aceitação da humanidade e para a aceitação conforme aquilo que você suporta. Sim. E a Então, cultura da região, né, a Pai de cultura Santo? brasileira é Isso, Pai. diferente da cultura africana, diferente da cultura indígena, mas os brasileiros, se eles olharem para dentro de si, dentro do misticismo, da magia em si, nós temos tudo. Nós temos os índios, almas desencarnadas de europeus, desencarnados de egípcios, de árabes, nós temos tudo. E a quimbanda envolve o globo terrestre total. Até então, sacrifícios sempre existiram.
Sim. Então, dos segmentos de igrejas satânicas, luciferianas, beelzeburianas, eu não tenho esse arquétipo de conhecimento porque eu não sou agregado a nenhum templo satânico. A quimbanda que eu trabalho vem da raiz do seu Zé Alberto e também do seu Ribamar. São traços de trabalhos mediúnicos que trazem até bruxas que têm conhecimento, que abrem portais e fecham portais, espíritos, entidades de bruxos também, de Exus de alta evolução, de Exus também submissos e inferiores, porque é necessário trabalhar com os inferiores para descobrir os pontos críticos ao qual qualquer ser possa passar dentro do planeta ou em trabalhos de transporte. Como Sim. assim o fazem? Muitas pessoas usam o lado da quimbanda como um lado ameaçador. Botar medo na sociedade, no seu Olha, eu filho, vou te no... destruir porque eu sou filho do demônio. Que demônio. Mas o demônio é uma palavra cristã, que foi agregado realmente. Eu sou umbanda e quimbanda. Trabalho numa umbanda traçada com orixás, não nego minha raiz, né? De forma alguma. E sou da quimbanda que trabalho com todo esse tipo de clã, mensageiros que têm acesso aos portais inferiores para que possa dissipar os feitiços e aquilo que foi feito de má fé. Então, se eu chego para o outro e digo assim, se você não respeitar o meu Deus, eu vou fazer isso e aquilo com você. Então, que tipo de quimbanda é essa? Que tipo de magia você quer passar para o outro? Uma magia odiosa, revoltosa? Sim. Ou uma magia que só proporciona poder, E poder, status. status, dinheiro, fortuna? A maior fortuna que nós temos é a espiritualidade. Porque o ser espiritual, ele consegue curar alguém que a medicina não curou. Sim. Já fiz muitos trabalhos manifestado com Exus. Já tirei muita coisa, feitiço colocado em pessoas, manifestados. Eu não tenho essa capacidade no meu eu normal. Acho que nenhum ser humano tem, né, Pai de Santo? Acredito que não, Que... só realmente manifestado. Então, para você dizer que consegue entrar na labareda de fogo, você tem que entrar também para desfazer o que o outro fez de má fé. Sim, Então, essa quimbanda sem moral, eu não conheço. com Eu toda conheço certeza. essa que eu pratico, Bruna. É. E na quimbanda que o senhor pratica, né? Ela existe a questão do lado amarração existe, não existe? O que é que o senhor tem esse ponto de vista? Se essa quimbanda faz esse tipo de trabalho? Faz, Faz esse tipo de trabalho? faz. Mesmo a pessoa não estando caminho ou não, só porque eu estou pagando o Exu, ele tem a obrigado a me dar? Qual é o seu ponto de vista em relação a isso? Discordo dessa parte, porque a amarração ela é uma manipulação. Você vai manipular aquela pessoa a ela estar com você, mesmo que ela não te ame. Então você tem que ter uma consciência plena, né? Você que eu digo é o Sim? consulente ou a quem busca, né? O fulano, cicrano, eu quero esta pessoa. Aí eu vi a pessoa na TV, me apaixonei, eu amo, eu vou Ah, lhe pagar, não interessa o valor, mas eu quero aquela pessoa. Isso é impossível. mas por isso eu queria o Brad Pitt. Não, entendeu? Então, existem fantasias e realidade. Até onde o trabalho de amarração funciona? Você tem caminho com aquela pessoa? Se você tiver caminho com ela, é prudente. Uhum. E se ela tiver com você, né? É prudente você fazer uma união. Mas a amarração, as pessoas têm que entender que você também está amarrando um pedaço seu da sua vida. E não você culpar o magista que a praticou. Ou o Exu ou a pombagira que vai Não, trabalhar. você tem que ter a consciência
que o que você está pedindo é uma amarração. Então eu vou amarrar a vida daquela pessoa à minha. Se eu amarrei a vida daquela pessoa a minha está amarrada a ela também sistematicamente. Sim. Ah, mas eu quero trazer para ficar debaixo do meu pé, porque esses são os ditados mais populares que Sim, surgem. sim, sim. Eu consigo? Consegue. Mas você saiba também que você está preso à mesma magia àquela Aquela pessoa. mesma energia, né? Que é aquela ação e reação. Vou trazer seu amor em 7 dias. Alguém me prove. Eu gostaria que alguém me provasse como é que traz esse amor em Não sete tinha mais problema dias. no mundo, né, Pai de Santo? Se tivesse em 7 dias, trouxesse o amor, Não. tava todo mundo feliz de amor e ninguém tava Então, sofrendo. eu gostaria que alguém, assim, com toda. Me desculpe se eu estou sendo ofensivo com alguém, mas na minha verdade, traga o amor em 7 dias para a palma da sua mão. Mostra a palma da mão que recebeu e me diga quem foi. Como foi, né? Porque quando você diz isso solto, então para 1 bilhão de pessoas, você vai trazer o amor para 1 bilhão de Não tinha pessoas. problema. Fica muito difícil. Que magia tão densa e tão poderosa é esta? É A verdade. espiritualidade tem o seu prazo de agir. As pessoas dizem, por que que o mal, O senhor tirou a pergunta da minha cabeça, então faça. né? Por que que o mal vence mais rápido? Como na Quibanda tem trabalho de passagem. Porque, ou não tem? Olhe, a densidade em si da energia odiosa, ela prevalece muito mais do que aquele ou aquela que busca o amor. Porque o amor, ele é um sentimento puro. Porém, através de trabalhos, se torna algo egoísta, egocêntrico, porque eu quero, sem que a pessoa averigue realmente se aquele ser está no seu caminho e vai ter caminhos de felicidade. Juntos. Mas a grande maioria ignora isso aí. Então, trabalhos para prejudicar a vida do outro que podem chegar realmente a pessoa a desencarnar, eles têm uma alta densidade odiosa do mandante e do executor. E que todos pagam. Claro, como é que você vai quebrar uma parede do vizinho sem ser cobrado? Eu gostaria também que alguém me explicasse isso. Como é que eu vou danificar um objeto seu pessoal e eu tendo testemunhas que eu estou lhe danificando, lhe sequelando e vai ficar perdido no tempo e no espaço? Isso não existe. Então, eu digo a todos os telespectadores, mediante essa pergunta desse podcast de Bruna, cuidado com quem vocês acreditam. Cuidado onde vocês depositam o dinheiro de vocês. Cuidado com promessas irreais, porque você acaba comprometendo a sua vida e a do outro gratuitamente. Os trabalhos malignos, eu sei disso, porque eu participei muitos quando eu era criança, eu vi. Eu não era, é, como é que eu vou dizer, explicar? Eu não era alguém que sustentava o trabalho. Curiosamente, eu ficava olhando pelo buraquinho da fechadura da porta. Como é que funciona isso? E Toda a ritualística. existe, Existe. existe. Eu vi, não participei porque eu não tinha idade para isso, mas existe. E são invocações diferentes, são formas diferentes de trabalhar. E eu aprendi muita coisa com minha primeira mãe de santo. E vi muita coisa do meu primeiro avô de santo. Muita, muita mesmo. E são trabalhos que o resultado é assim. Mas tudo tem uma causa e efeito. Tem a consequência. Então, a Tem. quimbanda, ela não é um aléu. Tudo que se planta, vai colher. Eu acredito que sim. Na nossa que nós trabalhamos, funciona desta forma. Eu digo para os meus filhos de santo, netos, bisnetos e tataranetos, porque eu já tenho essa família extensa e hei de ter muito mais,
que tudo que você faz aqui, você vai pagar aqui. A outra parte é após sair da carne. Então, para mim, dentro dos mistérios dos meus conhecimentos, eu não acredito que qualquer coisa que você faça achando isso ou aquilo, não vai ter um retorno de volta para você. É claro que tem. Não, o universo não é uma energia parada. E o universo não é manipulado por ser humano nenhum. Quem é você para dizer que manipula, né, o Não universo? tem como. É muito egocentrismo, né, Pai de Santo? Demais, muito egocentrismo, muita prepotência, muita arrogância. Eu respeito todos os deuses. Ele diz só um. Não. Para mim existe o Deus, criador de um todo e de um tudo. E existe todos os deuses, deuses egípcios, deuses árabes, anjos recaídos, porque existe um motivo. Sim. Se eles estão recaídos é porque nós terrestres somos recaídos e precisamos melhorar muito. Oh, Inclusive com essas informações contraditórias e errôneas nesse aspecto. com toda certeza. Que a internet está aí para isso, né? Exatamente. Fala a verdade, também fala a mentira, depende do ponto de vista que você, o que você quer ver, o que você quer ouvir. Eu sempre deixo claro que tudo que eu digo, essa verdade é minha. Não estou aqui no seu programa, Bruno, no seu podcast, para convencer ninguém. Apenas você me deu mais uma chance, uma oportunidade de falar sobre um assunto. Que é vasto e sobre a bagagem que você tem espiritual e tem propriedade para falar sobre o assunto, Tenho, né? E vive isso, pratica diariamente, porque sim, é aquela coisa, tem como provar, tenho né? sacerdotes mais antigos do que eu, que me viram na casa do meu avô de Santos, Zé Alberto Ferreira Nunes, sempre vou louvar o nome dele, como na casa do seu Ribamar também, pessoas bem mais antigas que sabem que eu estava lá e que eu tenho esse conhecimento. E pegou essa energia, né? Que não é filho de Sim, chocadeiro. não, de forma Porque hoje a internet tá alguma. aí todo mundo, cultuou um Exu, sou que bandeiro. A minha mãe de santo que me consagrou, ela também me preparou na linhagem de Exu, finalizando a minha situação com Exu na casa dela, no fundamento dela, a qual ela foi feita pelo seu Ribamar. Mãe Marli de Ogum Beira-Mar, casa de cura Ogum Beira-Mar. Lá da casa da minha mãe foi que surgiu a ritualística da panela de Maria Padilha. E muitas coisas que aconteceram mediante a espiritualidade da Dona Maria Padilha veio da casa de Mãe Marli de Ogum. Então eu gosto de deixar isso bem claro, que é essa magia de Maria Padilha, a panela do feitiço da Maria Padilha, a vassoura da Maria Padilha e etc., veio exatamente de Mãe Marli, ao qual até hoje ela está viva, né? Hoje o terreiro não tem mais funcionamento aberto ao público. Devido à idade, né? Sim, ela já está com idade avançada, 87 anos, mas ela continua a zelar pela espiritualidade dela. E em volta disso tudo, que também é uma forma ao qual eu aderi também, tanto da Quimbanda do seu Zé Alberto, porque Mãe Marli é afilhada do seu Zé Alberto, tornou-se uma grande família nesses aspectos espirituais. Ancestralidade, né? Vem trazendo. E para encerrar, porque o assunto da Quimbanda ela é bem vasto, né? Porque a gente tem várias pautas que aqui a gente passa o dia todo dia falando sobre o assunto se a gente for dar continuidade. Mas foi muito esclarecedor o que o senhor trouxe essa pauta. Espero que as pessoas que estejam assistindo tire algo produtivo e pode ter certeza que vai tirar e também vai bagunçar, né, polemizar, né? Mas é como o senhor diz, não sou dono da verdade absoluta e a gente está aqui para trazer e dar voz para quem quiser falar, né? Sim, E sim. então eu agradeço mais uma vez o convite do senhor, que o senhor é meu pai de santo, né, por vir trazer, falar um pouco sobre a espiritualidade, né? E Kambanda, Kibanda, e eu agradeço a ter aceitado o meu convite, tá? Muito obrigado também, Bruna, como apresentadora desse podcast.
Espero que você cresça, que venham mais pessoas ainda que possam, né, agregar os portais abertos. Isso. E que esse tema abordado e essa chance que você me deu de falar um pouquinho, Porque é grande o assunto? né? Eu espero um dia depois falar sobre Exus e Pombagiras, que engloba também muita coisa. Sim, Vamos ver o que tem pela frente. já vai dar E certo. que não estou aqui em ponto de crítica a seu ninguém, nem com particularidade com seu ninguém. É como eu disse e a apresentadora falou. A minha verdade não é absoluta. Ela é apenas uma forma de talvez abrir a sua consciência para algo realmente real e não para a fantasia. Portais abertos, já diz o nome. Então, eu espero que vocês tenham assistido esse programa. Não esquece de seguir a página, compartilhar e pode ter certeza que Portais Abertos sempre vai trazer a espiritualidade com verdade.